O tema que eu me propus a tratar é o tema da tutela provisória. Tutela provisória que foi a nomenclatura que o nosso novo Código de Processo Civil resolveu adotar para abranger uma série de medidas que antes, basicamente na sistemática do Código de Processo Civil de 73, na sua sistemática originária, eram objeto do livro sobre o processo cautelar. Com as reformas, a partir da década de 90, passou-se a ter a introdução no artigo 273 de uma sistemática, de uma antecipação de efeitos da tutela, que, portanto, reconhecendo a possibilidade de que o juiz defira em provimentos ainda não definitivos medidas de natureza satisfativa, o que, na verdade, já era uma realidade diante do engenho dos advogados brasileiros, que a partir de um artigo, que era o artigo 798 do Código ainda em vigor hoje, que ainda tem mais 10 dias aí de vigência, já previa a possibilidade de deferimento de medidas cautelares inominadas por parte do juiz. E na forma de medidas cautelares inominadas, toda a praxe jurídica processual brasileira passou a introduzir uma série de medidas que tinham natureza não cautelar, mas medidas urgentes satisfativas, medidas que permitiam que a parte, de alguma forma, ainda que parcialmente, na maioria dos casos, pudesse desde logo se proteger contra uma ameaça de lesão ao seu direito, ou pudesse, em alguns casos, até já começar a usufruir daquele direito que ela pretenderia obter e que só obteria ao final de uma tramitação processual um pouco mais longa. Então, na verdade, essa realidade de provimentos exclusivamente de urgência já existia a partir da sistemática original do Código de 1973 e da sua interpretação feita pelos tribunais. Com as reformas, na década de 90, nós introduzimos essa tutela satisfativa e introduzimos também a tutela da evidência, que está lá, pelo menos no inciso 2º, no inciso 2 do artigo 273, expressamente prevista a possibilidade do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela diante do manifesto propósito protelatório do réu ou do abuso do direito de defesa. Isso, ao longo dos meus 22 anos, 23 anos hoje já de prática forense, como estagiário, como advogado e procurador, eu vi muito poucas vezes ser deferido. Eu vou voltar um pouco a esse tema. Mas tudo isso, dentro de uma perspectiva mais moderna do direito processual, no sentido de que o tempo é talvez o maior ônus suportado pelas partes que são submetidas a um litígio judicial. E é natural que seja assim. O professor Fred Didier faz uma observação que é muito inteligente, muito importante, no sentido de que o processo e o devido processo legal é uma conquista da sociedade, é uma conquista da cidadania. O fato de existir um procedimento previamente estabelecido, previamente conhecido pelas partes e de observância obrigatória por parte das autoridades que irão julgar uma determinada questão, uma determinada demanda e vão decidir, vão solucionar um determinado litígio, é uma conquista da cidadania. Porque os poderosos sempre puderam ter acesso à justiça, entre aspas, de forma rápida e de forma célere. Quando cabia ao rei decidir o que era certo ou errado, aquele poderoso que a ele tivesse acesso teria certamente a possibilidade, se não de influenciar, mas pelo menos de mostrar os seus argumentos. Já o cidadão comum, já a pessoa do povo, não tinha essa possibilidade. Então é importante fazer essa observação aqui em relação ao tempo do processo e ao devido processo legal, principalmente no momento em que a gente vive hoje no Brasil, em que
diante de algumas realidades que são realmente escandalosas, digamos assim, e de um sentimento que perpassa toda a sociedade de indignação com algumas coisas, tem sido relegada a um segundo plano a observância de algumas regras que são básicas. E acho que essa talvez seja a grande vantagem da entrada em vigor de um novo Código de Processo Civil. Eu sou bastante pessimista em relação à possibilidade de que esse novo código venha, de fato, alterar a cultura jurídica, a praxe com que nós, advogados, juízes, promotores, enfim, todos os envolvidos, as próprias partes de um litígio, como nós encaramos a questão da existência mesmo de um processo judicial e a forma de solução dos conflitos. Eu acho que nós precisamos ainda mudar demais a nossa cultura para partirmos para uma solução um pouco mais conciliadora, para uma solução para a busca de métodos consensuais de solução dos nossos litígios. Quando nós chegarmos a esse ponto, não precisaremos nem de processo, porque nós vamos resolver uma briga de vizinho, nós vamos resolver uma questão de consumidor extrajudicialmente. Nós vamos resolver sem a necessidade de que a gente peça a um terceiro que nos diga o que é certo ou errado. Então, acho que a gente ainda está um pouco longe desse ponto. Mas a entrada de um novo Código de Processo Civil, eu acho que ela presta um grande serviço, que é obrigar, pelo menos aos operadores de direito, que voltem um pouco a estudar o processo e a estudar as regras procedimentais que balizam um processo que deve ser justo, um processo que deve observar o contraditório, que deve observar o direito à ampla defesa e que deve observar a previsibilidade que se espera de um procedimento que esteja previamente definido. A gente, ao longo dos últimos anos, viveu um momento em que, e aí eu não estou fazendo aqui nenhuma provocação ao professor José Carlos Vasconcelos, mas em que o constitucionalismo defendeu, com base na efetividade das normas constitucionais e, portanto, de todos aqueles direitos prometidos pelo Constituinte de 88, defendeu que essa efetividade tinha que ser plena, tinha que ser a maior possível e que o limite dessas normas tinha que ser alcançado, inclusive pela via judicial. Em outros casos, defendeu-se que, mesmo diante de regras absolutamente claras, como diria o Arnaldo César Coelho, você poderia utilizar o famigerado princípio da proporcionalidade para ponderá-las e aplicar uma visão que é uma visão previamente concebida pelo aquele que quer obter um determinado fim. Então essa visão meio voluntarista e utilitarista do direito, ela pode ser interessante na medida em que você também for capaz de exercer uma autocontenção, que você conseguir enxergar até onde você pode ir, até onde, no plano da realidade política, inclusive, é factualmente possível que aquela norma venha a ser aplicada. Então, feita essa pequena observação, eu passo a examinar esse tema da tutela provisória, dizendo que a tentativa de se criar regras no sentido de permitir ao magistrado proferir soluções em caráter liminar, antecedente mesmo ao ajuizamento de uma ação principal, é uma medida que tem por objetivo principal redistribuir os ônus relacionados ao decurso do tempo ao longo do processo. Em geral, quem sofre todo esse ônus é o autor. É o autor que sofreu um problema, é o autor que teve que ir buscar um advogado ou a defensoria pública, é o autor que sofre as consequências da lesão àquele direito, em princípio. Sem falar aqui de algumas vicissitudes também do nosso sistema, de algumas falsas demandas que acabam sendo criadas em nome do acesso à justiça. Mas, numa regra geral, entre pessoas de bem, pessoas que agem eticamente de acordo com a boa-fé, o que se tem o autor precisa ver solucionada uma questão.
E à medida em que todos esses procedimentos estabelecidos no Código de Processo Civil forem sendo ultrapassados, o tempo vai correndo e esse autor vai sofrendo as consequências de não ter aquele direito que ele afirma ter sido lesado ou de sofrer o dano que se afirma que está acontecendo. Então, essas técnicas de antecipação dos efeitos da tutela e mesmo de cautelaridade são técnicas, e a própria tutela de evidência também, são técnicas voltadas a essa redistribuição do ônus do tempo no processo. Fazer com que o réu, que diante de uma plausibilidade de que o direito do autor realmente venha a ser confirmado ao final do processo, que o réu passe a suportar também, de alguma forma, as consequências daquela tramitação processual. E essa ideia de repartição do tempo no processo, ela vem em conjunto também com uma evolução do próprio direito material. Sobre o Código Civil de 1916, e aí eu corro o risco de fazer essa afirmação na presença aqui do Leonardo Matieto, mas nós tínhamos um sistema em que a manifestação de vontade na celebração de negócios jurídicos, na celebração de contrato, prevalecia, e prevalecia até ao ponto de se dizer: eu que contratei com uma determinada pessoa, poderia até escolher, eventualmente, nessa sistemática antiga e arcaica, não cumprir especificamente a minha prestação. Por quê? Porque esse não cumprimento redundaria exclusivamente numa solução por perdas e danos. Eu teria que indenizar a outra parte pelo meu inadimplemento. Então esse inadimplemento passava quase a ser um direito. Eu podia optar. Se eu não quero cumprir, eu valoro e falo: não vou cumprir a minha parte, porque eu prefiro reparar perdas e danos. Vai ser melhor para mim. Né? É um pintor, por exemplo, que ia lá pintar um autorretrato de alguém, de repente ele recebe uma oferta maior. Quantos de nós já não viu isso com obras em casa? E ele diz: olha, eu não vou poder ir lá fazer a sua obra. E você depois descobre que ele não vai, porque ele descobriu que ele recebeu uma proposta que era mais vantajosa para ele. Então esse sistema, que pelo Código Civil de 1916 era mais ou menos a regra, você resolveria isso em perdas e danos, passou a mudar para que a gente passasse a tutelar especificamente aquele direito que foi reconhecido, ou que está reconhecido previamente. E aí, por todos, acho que quem melhor falou nisso aqui no Brasil foi o professor Luiz Guilherme Marinoni, começou-se a dar ênfase no Brasil à chamada tutela específica. E aí, todas as suas variações, as chamadas tutelas inibitórias, que visam reprimir a ocorrência de um determinado ato ilícito, independentemente até da ocorrência ou não do dano. As chamadas tutelas específicas, voltadas para o cumprimento de obrigações de fazer, de não fazer, enfim, todos esses novos direitos passaram a exigir também que, em matéria processual, o Código de Processo Civil trouxesse elementos eficazes, instrumentos eficazes para atender a essas novas demandas sociais. Isso começou a acontecer a partir da década de 90, com as reformas que nós tivemos e a introdução do artigo 273 do atual CPC, a introdução de uma nova redação ao artigo 461 do CPC e uma disciplina mais eficaz do cumprimento das obrigações de fazer e de não fazer, e também naquela evolução que eu já mencionei das medidas cautelares inominadas e a sua aplicação pelos tribunais. O novo CPC, nesse ponto, a meu ver, veio a consolidar esse sistema. Ele veio a reconhecer que essa realidade de uma tutela que precisa ser tempestiva para satisfazer a parte que vai a juízo é uma realidade essencial ao devido processo legal e ao hoje consagrado princípio da duração razoável do processo no nosso artigo 5º da Constituição. E o novo CPC
manteve essa linha, mas manteve rompendo absolutamente com o sistema que havia sido introduzido no Código de Processo Civil de 1973, que, como eu falei, trazia todo um processo cautelar esmiuçado, falando de medidas cautelares específicas, nominadas, e abrindo numa cláusula geral a possibilidade que o juiz exercesse o poder geral de cautela através do deferimento das medidas eficazes que ele entendesse por bem serem compatíveis com a necessidade daquele que fosse ajuído. Hoje não. Hoje, o novo Código de Processo Civil estabeleceu essa nomenclatura de uma tutela provisória, que abrange a tutela de urgência e a tutela de evidência, nos termos do artigo 294 do CPC. Essa tutela que o CPC novo chamou de provisória já merece uma crítica, essa nomenclatura, porque, embora ela de fato tenha essa natureza de provisoriedade, dentro desses dispositivos que tratam da tutela provisória, nós temos pelo menos um caso específico em que a tutela provisória pode se tornar definitiva. Então, é preciso saber como é que isso funciona, mas acho que para efeitos de uma nomenclatura, falar em tutela provisória me pareceu adequado. Mostra qual era a intenção do legislador ao estabelecer esses dispositivos. Já a gente, inclusive, que diante dessa rearrumação, principalmente da tutela de urgência, tenha falado da morte do processo cautelar, tenha começado a questionar a própria existência de um processo cautelar dotado de autonomia. A meu ver, isso não é verdade. Se a gente for olhar lá no artigo 305, o Código de Processo Civil de 2015 ele continua reconhecendo a existência de medidas cautelares. Ele faz, inclusive, uma distinção procedimental em relação às chamadas tutelas satisfativas. Então, essa divisão continua existindo e, ao meu ver, é absolutamente pertinente. Eu nem pretendo aqui cansar a plateia falando sobre questões que, a meu ver, não mudaram muito. Eu vou tentar focar o meu tempo nas modificações e, principalmente, nesse desafio que é falar sobre a tutela antecipada antecedente e a sua estabilização. Invertendo um pouco a ordem aqui do Código, eu queria só, antes de falar de tutela de urgência, falar logo sobre a tutela da evidência, que está prevista no artigo 311 do Código de Processo Civil. Então, o artigo 311, depois da parte geral e depois dos capítulos específicos sobre a tutela de urgência, tanto cautelar quanto antecipatória, ele vem tratar da tutela de evidência e diz que a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ou seja, ele já deixa claro que aqui nós não estamos diante de uma situação em que o chamado periculum in mora precisa ser demonstrado. O que nós temos aqui e nós vamos ver isso claramente em relação aos 4 incisos desse artigo 311. O que nós temos aqui claramente é uma intenção do legislador de fazer com que aquele autor que, de cara, de plano, já fica mais do que evidente, para ser tautológico e redundante, de que ele tem razão, esse autor não vai precisar sofrer o ônus do tempo do processo, o ônus da passagem de todos esses atos processuais, para que ele, desde logo, possa usufruir do direito a que ele faz jus. Então, o inciso 1 diz: uma das hipóteses de tutela de evidência é quando fica caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. Repete praticamente a dicção do inciso 2 do artigo 273, hoje em vigor, só mudando a referência ao réu, que consta do 273 de hoje, a parte, porque
essa conduta, esse manifesto propósito protelatório ou abuso de direito, ele pode ser exercitado pelo autor no caso de haver uma reconversão. Então, nesse caso, na reconversão, o autor reconvindo que exercita uma defesa absolutamente abusiva ou protelatória, poderia estar sujeito aqui à tutela provisória de evidência. Os incisos 2 e 3, o inciso 2 fala da hipótese em que houver prova documental dos fatos que forem afirmados pelo autor e o direito por ele invocado já tiver sido reconhecido no caso de julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. É a questão da eficácia aqui dos precedentes, que já foi mais do que falada ontem e hoje também pela manhã. Eu acho que isso é uma das possibilidades mais claras que nós que trabalhamos, principalmente em contencioso de massa, hoje na Fazenda Pública. O Marco Antônio apontou muito bem ontem na palestra dele que a realidade hoje do processo fazendário, da advocacia pública, é em grande parte de massa. Não faz muito sentido que a Fazenda Pública seja obrigada a litigar em casos em que ela já demonstrou que tem razão, que já foram reconhecidos pela jurisprudência pacificada, mediante súmula vinculante, ou mediante o julgamento pela técnica do recurso repetitivo. Assim como também não faz sentido que a Fazenda Pública, e esse infelizmente essa é a maioria dos casos, infelizmente, que a Fazenda Pública também siga negando direitos que já foram reconhecidos por súmula vinculante em julgamentos repetitivos. Esse é um comportamento que é um desvio do sistema processual. O Estado, como litigante, ele deve ser o primeiro a optar por soluções administrativas internas que possam vir a reconhecer o direito das partes. Obviamente que a gente tem uma realidade difícil de escassez de recursos, de demandas sociais reprimidas que se avolumam em todas as áreas da nossa vida e que não podem ser resolvidas de uma hora para outra. É preciso que haja uma priorização, é preciso que haja um entendimento de que essas questões precisam ser tratadas e a evolução precisa ocorrer paulatinamente. Mas a gente também não pode achar que é a solução do Estado litigar abusiva e eternamente naquelas matérias em que ele sabe que irá perder é uma solução compatível com o Estado democrático de direito, com um Estado que quer adotar um sistema republicano, um sistema de respeito aos direitos e garantias individuais. Então essa mudança de cultura é que a gente precisa ter. Eu fico muito feliz, já foi mencionado hoje aqui pela manhã, nós ontem tivemos a edição aqui pelo nosso governador do Estado de um decreto que cria, por iniciativa da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública, uma Câmara Administrativa de Solução de Conflitos. Essa Câmara já vai começar a ser implementada, se Deus quiser, nos próximos 60, 90 dias. Nós vamos começar já a submeter casos novos a ela, para que a gente possa solucionar questões sem precisar trazer ao judiciário. Porque não faz sentido que o Estado remunere toda uma banca de procuradores do Estado, que são aprovados depois de um concurso árduo, difícil, que ele remunere defensores públicos que precisam atender a uma série de pessoas necessitadas e que têm problemas complexos e complicados a serem resolvidos nas suas vidas, e que o Estado e a Defensoria continuem litigando em questões que podem ser resolvidas, porque todos nós, procuradores e defensores, somos agentes públicos, somos agentes que integramos a estrutura do Estado. Por que a gente precisa de um juiz para dizer qual é o direito? Eu acho que a gente pode chegar a essa solução e eu fico otimista de que o novo Código de Processo Civil já tenha nos estimulado a fazer esse movimento. Se nós não fizermos esse movimento, talvez a prática judiciária
aplicando essa tutela da evidência, faça com que nós mudemos a nossa conduta. Porque não dá mais para a gente conviver com esse volume de processos em que o Estado perde, recorre. Assim como também nós não vamos conviver com processos em que as outras partes ingressem em juízo sabendo que já não tem razão, porque estão litigando contra precedentes já consolidados nos tribunais superiores. Então, essa é a essência do inciso 2 do artigo 311. O inciso 3 fala do contrato de depósito, que é uma hipótese que pode soar específica e casuística até, mas que o legislador entendeu por bem mantê-la. Por quê? Porque ele diz, se houver prova documental adequada do contrato de depósito, não pode haver recusa legítima por parte do devedor em entregar essa coisa. É uma solução que o legislador resolveu consagrar a priori. Talvez a gente até possa, pensando hipoteticamente em algum caso, imaginar uma recusa legítima para o descumprimento desse contrato. Mas o legislador optou e é uma hipótese mais casuística. A outra hipótese, que é a mais interessante, do artigo 311, é a que está prevista no inciso 4, que diz que quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor e o réu não opuser prova capaz de gerar dúvida razoável. Ou seja, o réu, na sua contestação, não apresentou qualquer prova ou não apresentou provas suficientes a afastar aqueles direitos que estavam provados pelo autor através da documentação que ele apresentou em juízo. Vejam, aqui nós estamos falando de um momento já avançado do processo, um momento em que o réu já apresentou a sua defesa, já apresentou inclusive provas documentais que ele precisava apresentar no momento da defesa, e essas provas documentais foram insuficientes. Aqui o legislador facultou, portanto, permitiu, portanto, não facultou, mas possibilitou que o juiz, a requerimento da parte, possa proferir uma decisão em caráter provisório, dando a esse autor, total ou parcialmente, aquele direito, observados os requisitos que eu vou tratar daqui a pouco. Enfim, uma observação que se faz aqui. Se o direito for de natureza a que apenas a prova documental seja necessária para a sua prova, a doutrina tem feito a observação de que aqui já nesse inciso 4 não se deveria falar nem sequer de tutela provisória. Porque se não for necessária a oitiva de testemunha, se não for necessária a produção de prova pericial, não faz sentido que se fale apenas em uma tutela provisória. Já seria o caso de julgar. Já seria o caso de, no mínimo, proferir aquela decisão parcial de mérito, decidindo parcialmente essa lide. Então essa é uma observação importante. Se não houver nenhuma outra questão remanescente, o juiz pode, inclusive, proferir essa decisão na própria sentença, mas juntamente com a sentença. É o que me parece e acho que fecha. O Guilherme, não sei se ele está balançando a cabeça dizendo que eu estou falando uma besteira muito grande, ou se ele está concordando comigo, mas me parece que isso fecha o sistema. Tá? Isso fica mais claro ainda quando o parágrafo único do artigo 311 diz que as hipóteses dos incisos 2 e 3, ou seja, o inciso 2 é aquela baseada nos precedentes e o inciso 3 é o do contrato de depósito documentado, elas podem ser definidas liminarmente. Todas as outras, o abuso do direito do réu e a inexistência de uma prova documental produzida pelo réu capaz de afastar o direito do autor, são casos que talvez permitam desde logo o julgamento de mérito. Não vejo hoje, nessa disciplina do artigo 311, uma dificuldade muito maior, até porque, repito, isso já estava consagrado
no artigo 273 hoje em vigor. É só uma tentativa de sistematizar um pouco melhor isso, talvez até fazendo uma certa homenagem ao ministro Luiz Fux, que escreveu a sua tese de doutorado sobre a tutela da evidência e já defendia isso há mais de 20 anos. Então ele, como grande patrocinador desse novo Código de Processo Civil, entendeu por bem, e a comissão de juristas encarregada da elaboração desse código entendeu por bem de fazer essa distinção, e acho bom que essa distinção exista, porque de fato, principalmente em relação às condutas abusivas e à ausência de uma defesa juridicamente capaz de afastar o direito do réu, acho que de fato já é tempo que os magistrados comecem a exercitar esse poder de outorgar a tutela, ainda que provisoriamente, mas essa tutela da evidência, reconhecer a evidência do direito. Veja que a palavra evidente, ela existe não só aqui no artigo 311, o artigo 701, que eu me lembro aqui, pelo menos só ele, do novo Código de Processo Civil, quando trata do procedimento monitório, fala da evidência. Ele diz, sendo evidente o direito documentado pela parte, é mais uma forma de reconhecer que o processo não pode aceitar a realização de uma série de atos que se sucedem por nada, quando você já de cara é capaz de decidir o mérito. Então, eu acho que essas observações em relação à tutela da evidência são muito pertinentes. Já a tutela de urgência, o legislador optou por consagrar, primeiro, regras gerais que estão no artigo 294 até o artigo 299, são regras gerais, portanto, que se aplicam até mesmo à tutela da evidência. O professor Flávio citou aqui o artigo 299, que estabelece a regra de competência para a apreciação desses pedidos. Uma regra que, a meu ver, quer deixar um pouco mais clara a interpretação do artigo 800, parágrafo único do Código hoje em vigor, em relação à competência do relator, do tribunal, para apreciar essas medidas de urgência, quando o recurso de apelação já houver sido interposto. Então, acho que o legislador aqui no novo CPC quis afastar desde logo toda a celeuma que ainda havia sobre essa competência. Mas e se ainda estão pendentes embargos de declaração? E se o prazo de contrarrazões ainda não se esgotou, será que o juiz pode apreciar uma medida de natureza urgente? A meu ver, pelo artigo 299, parágrafo único, não. Essa competência já é do tribunal e esse pedido deve ser deduzido perante o tribunal, demonstrando apenas que a apelação já foi interposta. Acho que isso ficou muito claro na sistemática hoje do novo Código. Depois desse artigo 299, a gente entra especificamente nos artigos que tratam da tutela de urgência, o artigo 300, o artigo 301 e o artigo 302, que são as disposições gerais sobre a tutela de urgência. Disposições gerais essas que reproduzem os requisitos no caput do artigo 300 para a concessão da tutela de urgência, falando em probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vejam que, quando se fala aqui em probabilidade do direito, o legislador, no caput do artigo 300, resolveu acabar com aquela discussão que havia entre a distinção entre os requisitos do artigo 273 para a tutela antecipada no Código hoje em vigor e os artigos que tratavam do processo cautelar. Hoje ficou reconhecido que era apenas semântica aquela alusão e aquela diferenciação quando se falava em verossimilhança das alegações, prova inequívoca. Tudo isso é a manifestação do fons boniuris. E o legislador colocou isso aqui muito claramente. Quando o legislador fala do perigo de dano, veja, o legislador fala de perigo de dano,
ou seja, dano ao direito material que está sendo pretendido, os reconhecimentos está sendo pretendido pelo autor. Mas ele fala também risco ao resultado útil do processo. Veja, quando ele fala em risco ao resultado útil do processo, ele está consagrando a função cautelar. Essa é a essência da cautelaridade. Proteger, como dizia o professor Ovidio Batista, proteger o processo. Porque eu sei que se eu vou ingressar com uma ação indenizatória contra uma determinada empresa, mas ela já está praticando atos de esvaziamento do seu patrimônio, ela já está transferindo a sua operação, os sócios já estão se desfazendo, já estão colocando um laranja à frente daquela operação, eu sei que o meu resultado útil não vai acontecer. Então, se eu já tiver essa prova, eu tenho direito a uma tutela de urgência que reprima essa prática ilícita de esvaziamento patrimonial e que vai fazer com que o meu processo indenizatório seja absolutamente inútil ao final de 1, 2, 3, 5 anos, o tempo que ele levar. Então, esse reconhecimento de que o processo também deve tutelar e essa tutela provisória também se amolda e se reveste das características aptas a afastar o risco ao resultado útil do processo, é um reconhecimento, a meu ver, de que a cautelar não morreu. A cautelar de fato existe. Não obstante ela já estivesse muito claramente definida nos artigos 305 e seguintes, com um procedimento próprio, mas a própria regra do artigo 300 deixa muito claro que o processo cautelar continua existindo. E qual é a grande particularidade desses provimentos, tanto na tutela de evidência, embora aí a gente possa fazer alguma observação, mas principalmente na tutela de urgência? A grande particularidade que a gente tem é que, em todos esses casos, nós estamos tratando de uma cognição que não é exauriente por parte do julgador. É uma cognição sumária, baseada em indícios, baseada em juízos de probabilidade. Mais uma vez, é o que decorre claramente dessa regra do caput do artigo 300. Eu falei também em relação à tutela da evidência propositadamente, para que a gente medite um pouco. Por quê? Porque naqueles casos em que a tutela da evidência não é deferida liminarmente, ou seja, abuso de direito de defesa ou a valoração já da prova apresentada pelo réu, talvez a gente já tenha avançado no plano da cognição. E aí, por isso, de novo, aquela observação. Nesses casos, não sei se a cognição é meramente sumária. Não sei se o juiz poderia prorrogar o processo ou se ele teria, de fato, o dever, óbvio, atendendo a um requerimento da parte, de proferir desde logo a sentença e aí sim antecipar os efeitos dessa sentença para definir desde logo a tutela de evidência provisória e assim afastar, por exemplo, a suspensividade na apelação. Acho que essa seria uma sistemática que, a meu ver, já é a sistemática do Código atual e acho que ela fica reforçada no novo Código de Processo Civil. Mas, enfim, voltando aqui à nossa tutela de urgência especificamente, como eu mencionei, nós temos hipóteses em que essa tutela é meramente cautelar, protege o resultado do processo, ou seja, ela é acessória, ela se volta não à satisfação do direito que vai ser pleiteado pela parte, mas ela se volta a garantir que o processo não seja inútil, ou então ela, desde logo, permite que a parte obtenha aquele direito, ou parte daquele direito, que ela pretendeu obter com o provimento final. E aí, nesse caso, vem a grande inovação do Código, que é, eu tentei fugir do tema até agora, mas faltando, sei lá, uns 15 minutos, né, para acabar aqui essa palestra, eu não consegui. Eu vou ter que entrar no exame dos artigos 303 e do artigo 304. Então, essa tutela satisfativa, que o Código chama da tutela antecipada e requerida em caráter antecedente, mereceu uma disciplina em 2 artigos, os artigos 303 e 304.
O professor Alexandre Câmara já tinha vindo aqui no ano passado e hoje eu tive o prazer de, no almoço, ouvir de novo essa interpretação histórica, digamos assim, em que ele, como membro da comissão que discutiu o novo Código de Processo Civil, disse: olha, esse artigo 303 foi uma ideia que eu apresentei, óbvio que ele hoje está já modificado, mas era um artigo que funcionava sozinho. O que a gente queria disciplinar? A gente queria disciplinar os casos de tutela de urgência satisfativa requerida antecipadamente. Aqueles casos em que o advogado é procurado pela parte, um problema urgente que precisa ser resolvido, ele olha e fala: mas eu preciso de mais elementos. Eu preciso, para redigir uma petição inicial com as características exigidas pelo Código de Processo Civil de 73, eu precisaria de tempo para me alongar e para entender todas as circunstâncias desse caso, fazer uma pesquisa jurídica um pouco mais aprofundada. O que o artigo 303 permite? Que esse pedido satisfativo, e que antes era exercitado pela via das cautelares inominadas, mas indevidamente, hoje ele seja exercitado através de uma petição, que é esse requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente. Ou seja, o advogado consegue, com as provas que foram produzidas, demonstrar, ainda que de forma provisória, sem a robustez que seria exigida numa petição inicial, mas ele consegue desde logo demonstrar que ao menos aquela parcela do direito do seu cliente precisa ser desde logo reconhecida, para evitar a ocorrência de um dano, ou para reprimir uma conduta ilícita que vem sendo praticada pelo réu apontado naquela demanda. Essa era a intenção do legislador. E se a gente olhar o artigo 303, a intenção do legislador, digo eu, na elaboração do anteprojeto e nos debates que foram ocorrendo ao longo do tempo. Se a gente olhar a sistemática do artigo 303, a gente vê muito claro esse caráter antecedente, como o próprio nome já diz, no momento em que o parágrafo 1º diz: quando o advogado, quando a parte, quando o autor em juízo requerer na petição inicial essa tutela antecipada, indicando tão somente qual vai ser o pedido de tutela final que ele fará, o juiz poderá deferir essa medida satisfativa e terá o autor, nos termos do parágrafo 1º, o ônus de aditar a sua petição inicial num prazo de 15 dias, ou outro que o magistrado vier a deferir. Aqui, esse outro, por conta daquela ideia de que os prazos aqui podem ser trabalhados por conta do juiz no exercício dos seus poderes de direção do processo. Então aqui o advogado simplesmente aditaria essa petição inicial para abarcar todos os aspectos envolvidos naquele litígio. Até aí a gente não teria problema. Depois disso, o réu, que seria intimado para a audiência de conciliação e mediação e seria citado para apresentar a sua defesa, e já teria sido intimado para ciência e cumprimento dessa decisão em caráter liminar. Isso, a meu ver, não causaria muito problema. Qual foi o problema? Estava simples demais, e aí a gente criou o artigo 304 do novo CPC. E aí todos os problemas começaram a surgir. Por quê? Porque o artigo 304, logo no caput, já traz o grande embaraço para a sua interpretação, que é dizer que essa tutela antecipada concedida em caráter antecedente, ela vai se tornar estável se contra essa decisão não houver sido interposto o respectivo recurso. E aí vejam, a literalidade do dispositivo, a meu ver, é absolutamente inquestionável. Fala em recurso, interpor recurso contra a decisão que deferiu a tutela antecipada antecedente. E hoje, no almoço, falando com o professor Alexandre Câmara,
Eu ainda falei, mas tem muita gente que hoje está procurando interpretar de uma forma mais elástica, mais extensiva esse dispositivo, para dizer que o legislador, quando falou no 304 caput, interpor recurso, ele está querendo dizer que é interpor recurso ou apresentar qualquer outro meio de defesa que mostre que ele, réu, não está satisfeito com aquilo. E que ele, embora não tenha recorrido, ele não recorreu por uma decisão estratégica. Ele achava que levar aquele tema, naquele momento, em agravo de instrumento ao tribunal, faria com que o tribunal pudesse se precipitar em relação ao exame daquela matéria. E veja, isso é uma decisão absolutamente corriqueira em matéria processual, principalmente quando a gente trata de litígio de massa. Às vezes, tratar de um caso específico num recurso de agravo de instrumento é absolutamente contraproducente. Por quê? Porque o magistrado, em segunda instância, o relator e aquela turma, aquela Câmara que vai apreciar esse recurso de agravo de instrumento, não vai ter os elementos, talvez nem o próprio réu possa ter os elementos para entender todo esse problema. Quantas pessoas são afetadas, qual vai ser o resultado desta decisão se ela for estendida indiscriminadamente a todas aquelas pessoas que estiverem na mesma situação. Então eu, como réu, posso optar por não recorrer. Mas isso não significa que eu tenha ficado satisfeito com a decisão liminar. Isso significa apenas que eu pretendo me defender ao longo do processo, de acordo com o devido processo legal, exercitar o meu contraditório, apresentar a contestação. O professor Alexandre Câmara foi bastante peremptório hoje, e eu acho até que eu estou fazendo aqui uma certa inconfidência, porque ele, apesar de já ter se manifestado nesse sentido aqui, nesse auditório, mas ele disse, olha, eu ainda não escrevi muito sobre isso, porque quando você não tem certeza é melhor ficar calado. Ele certamente é um homem mais prudente do que eu, né? Mas ele diz, não, o sistema é exatamente esse, por quê? Porque a lógica do sistema é inverter não apenas o ônus do tempo do processo, é inverter também o ônus de movimentação da máquina judiciária. Ou seja, é o réu que vai passar a ter o interesse, caso ele não queira que aquela tutela antecipada estabilizada se torne perene, é ele que vai ter o ônus de ajuizar uma ação, que é o que está previsto no parágrafo 5º do artigo 304. Parágrafo 5º, parágrafo 6º e no próprio parágrafo 4º, quando se diz qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida para instruir a petição inicial da ação a que se refere ao parágrafo 2º. Veja, o réu passa a ter o ônus de mover uma ação de impugnação da tutela antecipada estabilizada. De fato, a literalidade do artigo 304 é essa. Mas me parece que essa interpretação é uma interpretação que, se quer dar celeridade, dar efetividade ao processo, ela pode, por um outro lado, comprometer a própria economia processual e a própria administração da justiça. Porque é muito claro que, se o autor procedeu ao aditamento da petição inicial, com base no artigo 303 que eu mencionei, e mais, se o réu, não obstante a tutela antecipada tenha sido deferida e ele não tem interposto recurso, se o réu já apresentou uma contestação, é muito claro que essas partes querem que aquele litígio seja julgado para todos os efeitos mediante cognição exauriente, mediante produção de todas as provas que puderem ser admitidas naquele caso específico e mediante uma decisão que produza coisa julgada. Por quê? Porque, especificamente em relação a esse tema, o Código foi muito claro ao dizer que a decisão proferida em caráter antecedente não fará coisa julgada. O artigo 304, parágrafo 6º, que eu já mencionei, diz textualmente: a decisão que concede a tutela
não fará coisa julgada. Mas aí ele complementa. Mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes dos termos do parágrafo 2º deste artigo. Veja bem, se é requisito no artigo 303 que o autor, ao requerer a tutela antecipada em caráter antecedente, venha, após o deferimento dessa medida, aditar o seu pedido, essa ação já vai prosseguir. E o réu já vai se defender. É uma consequência lógica da decisão neste processo, se a decisão for de improcedência do pedido, é uma consequência lógica a reversão da tutela liminarmente conferida. Então, portanto, a meu ver, a contestação é capaz, sim, de evitar a estabilização sem o ajuizamento dessa ação. Isso eu não tenho, por mais leviano que possa ser, eu que trabalho aqui com um contencioso de massa, eu acho que eu não posso ter dúvidas quanto a isso. Porque se eu tiver que ser obrigado a interpor agravos contra todas essas decisões, o Código terá produzido um tiro no pé. O Judiciário vai fazer com que uma série de casos em que nós aqui na Procuradoria já não interpomos mais recursos, nós vamos ser obrigados a recorrer para a forma. Eu vou fazer uma petição de agravo de instrumento de 2, 3 laudos dizendo, olha, estou recorrendo por dever de ofício, porque entendo que essa decisão é precipitada, no mérito, o fumus boniuris não está caracterizado, mas eu recorro principalmente porque eu não quero que seja considerada estável essa decisão e eu seja obrigado a ajuizar uma ação. Imagina se o Estado tiver que ajuizar essa ação em matérias de massa contra todos aqueles que propõem medidas massificadas. O professor Alexandre Câmara apontou, e a meu ver ele tem uma boa parcela de razão, que isso é uma tentativa de mudança cultural. Ou seja, naqueles casos em que o Estado sabe que não vai reverter a decisão, então o Estado deixa de recorrer. Perfeito. Mas nesses casos, a meu ver, não tem que haver nem processo, não tem que existir nem processo. As partes têm que resolver isso através de câmaras de conciliação, as partes têm que resolver isso extrajudicialmente. O que a gente está dizendo é de hipótese em que o Estado ainda pretende que as suas alegações sejam apreciadas perante o Tribunal de Justiça ou perante o Supremo Tribunal Federal. Uma outra observação que a gente tem que fazer é: esse sistema fecha na medida em que a coletivização dos processos for uma realidade, na medida em que incidentes de resolução de demandas repetitivas, por exemplo, vierem a ser de fato apreciados pelos tribunais, para que a gente possa ter certeza. Porque aí o Estado vai dizer, olha, realmente já perdi em relação àquele tempo, não faz mais sentido. Então, para o Estado pode ser bom. A parte que ingressou em juízo para obter um medicamento ou para obter uma simples entrega de um diploma de colégio que não lhe foi entregue após um requerimento administrativo, ela não quer saber se o pedido dela vai ser julgado por uma decisão proferida em cognição exauriente e que terá força de coisa julgada material. Ela quer saber apenas se ela vai obter o diploma, o certificado, o remédio. Esse é o interesse. E aí o processo acaba de uma vez por todas. Vários dos comentaristas que defendem este procedimento fazem alusão a suas inspirações no direito francês, em que existe a ordonnance de référé, e no procedimento italiano, em que você pode estabilizar decisões de urgência, e há casos na França documentados de que em cerca de 90% das hipóteses as partes acabam se satisfazendo com essa decisão inicial, porque elas não têm interesse em fazer com que aquele litígio, que é caro, se prorrogue.
Então, uma decisão ali solucionou, o medicamento foi entregue, a pessoa foi autorizada a fazer uma cirurgia, o diploma que estava atrasado foi assinado e foi entregue, está resolvido, acabou. Não tem mais, os procuradores não vão precisar mais acompanhar aquele processo ao longo do tempo. Pode ser que essa seja uma solução eficaz. Mas quando você estiver diante de uma situação, principalmente massificada, em que haja uma justa resistência por parte do réu, e o réu de boa fé esteja se contrapondo, porque ainda há pendência de decisão da questão perante o Supremo Tribunal Federal ou perante o Superior Tribunal de Justiça, que parece que seria contraproducente exigir o ajuizamento dessa ação de impugnação exclusivamente. Eu não chego ao ponto de defender como alguns que dizem, se o réu é a Fazenda Pública e pediu a suspensão dos efeitos daquela liminar, ou se o réu ajuizou uma reclamação constitucional. No caso da reclamação, talvez, porque a reclamação estaria calcada numa decisão, num precedente do Supremo Tribunal Federal de natureza vinculante. Mas a suspensão de liminar, a meu ver, não é suficiente para afastar a estabilização dessa decisão em tutela antecipada. A meu ver, há que haver uma ação ou, ao menos, essa contestação. Luiz Guilherme Marinoni diz, a contestação robusta, com provas e argumentos bem apresentados, ela deixa claro que a resistência dessa parte é legítima, não é abusiva, faz com que o judiciário tenha de fato o ônus de apreciar esse litígio. Mas é um litígio de massa, já temos vários precedentes. Ok, mas temos precedentes também em outro sentido. Vamos organizar o sistema através de soluções de natureza coletiva. Me parece que essa seria a melhor solução. Para encerrar, eu passei por cima de uma série de pontos, mas eu não posso deixar de tratar desse problema da coisa julgada. O Código expressamente diz que essa decisão estabilizada, ou seja, não impugnada por recurso, não fará coisa julgada, mas ela só pode ser revertida mediante essa ação. E aí a gente pergunta, mas vem cá, se ela não faz coisa julgada, como é que ela não pode ser revertida? Que história é essa? Que categoria é essa? Se coisa julgada não é, então, portanto, ela não está coberta pelos efeitos da coisa julgada material, disciplinados no Código. Ela não é sentença de mérito para esses efeitos. Mas ela é uma decisão que, de alguma forma, aprecia uma parcela do mérito daquele litígio. Acho que aqui talvez seja o caso da doutrina começar a pensar em uma outra categoria, uma categoria intermediária. E é interessante porque eu fui pegar, mais uma vez citando aqui o José Carlos Barbosa Moreira, para aqueles que não conhecem, o Barbosa Moreira tem dois textos absolutamente clássicos sobre a coisa julgada, um sobre os limites objetivos da coisa julgada e o outro sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada, publicado no Temas de Direito Processual, primeira série, então já há bastante tempo, pouco tempo depois do advento do Código de Processo Civil de 73, e logo no início desse artigo sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada, Barbosa Moreira faz uma observação que, a meu ver, é atualíssima. A coisa julgada é apenas uma das várias situações jurídicas dotadas de eficácia preclusiva. A coisa julgada produz uma modalidade específica de preclusão. Ela impede que todas aquelas questões que foram discutidas ou que até que poderiam ter sido discutidas na dicção do artigo 474 do CPC, e hoje até ampliada com a extensão dos efeitos da coisa julgada, que é feita pelo parágrafo 1º do artigo 503, às questões prejudiciais, e até também, e aí já deixo aqui mais uma provocação, além das que o professor Flávio já fez à plateia,
O artigo 322, parágrafo 2º do novo CPC, fala que a interpretação do pedido deve se dar de acordo com o conjunto da postulação e a boa-fé. Talvez aqui a gente já tenha também a necessidade de rever um pouco esses limites objetivos da coisa julgada e qual o alcance dessa eficácia preclusiva de que José Carlos Barbosa Moreira fala. Quais as questões que não poderão nunca mais ser decididas. O que, me parece, não acontece com essa decisão antecipatória que é estabilizada. Ela é uma decisão que é provisória, o próprio Código já reconhece de cara essa provisoriedade dessa tutela, diz que ela pode ser revista através de uma ação de impugnação específica que ele prevê no parágrafo 2º do artigo 304, mas, a meu ver, essa impugnação não pode se restringir apenas a essa ação de impugnação, como eu falei. Além da impugnação no próprio processo, ou seja, a contestação após o aditamento do pedido faz com que o processo deva prosseguir, também a parte pode ajuizar uma outra ação, mesmo que decorra o prazo de 2 anos previsto no parágrafo 5º do artigo 304. O parágrafo 5º diz que o direito de rever essa tutela estabilizada, antecipada, extingue-se após 2 anos. Mas veja, principalmente em relações de trato continuado, não faria sentido, diante de uma modificação do estado fático daquela causa, ou de uma modificação do arcabouço jurídico, não faria sentido que a gente não pudesse rever aquela situação. Isso acho que é claro, permitido até no sistema de hoje. Mas ainda assim, mesmo que aquela ação, o prazo de 2 anos não tenha se esgotado, esse prazo decadencial, ele se refere exclusivamente a essa ação de impugnação nos autos desse processo, mediante essa sistemática de desarquivamento daquele pedido que foi feito para a instrução. A parte não estaria, a meu ver, impedida de ajuizar uma ação declaratória, de ajuizar uma ação anulatória, em que essa questão pudesse ser discutida incidentalmente. Em que ele dissesse, olha, existe uma tutela antecipada estabilizada, mas hoje essa situação me traz um ônus que faz com que a situação de fato esteja modificada. Acho essa situação perfeitamente possível. E com isso eu encerro. Eu acho que eu já falei besteira demais. Muito obrigado.